meus amores! Tudo bem? Espero que sim, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre o quanto é importante descansar, o quanto é importante fazer nada, o quanto é importante a gente valorizar o nosso sono. E a pessoa que aqui vos fala é uma pessoa que entendeu isso e tá conseguindo de alguma forma colocar isso na sua vida há pouquíssimo tempo. Então, se esse é o assunto que te interessa, segura aí e assiste esse vídeo. Eu sempre fui uma pessoa de fazer várias coisas, que sempre gostou de estar produzindo, então desde criança eu sempre estudei muito, sempre li muito, sempre busquei muita informação. E por muito tempo eu associei sucesso na carreira, sucesso na vida a isso, a estar produzindo o tempo todo. Hoje eu já entendo que não, que a gente precisa ter um equilíbrio entre estar produzindo e estar fazendo nada, estar pensando, estar criando. Na verdade, existe uma parte de mim que já entende isso e hoje eu já sou aquela pessoa que se permite a ficar deitada na cama fazendo absolutamente nada ou ficar vendo aquela informação lá completamente fútil. Mas tem uma parte de mim que em vários momentos ainda me cobra porque que eu não tô lendo aquele livro, porque que eu não tô vendo um vídeo que agrega informação, enfim. Então eu tô nessa construção diária aqui e é exatamente por estar nessa construção que eu queria dividir um pouquinho com vocês. Hoje tem dois grandes motivos que me fizeram entender o quanto é importante descansar, o quanto é importante fazer nada, e é por esses dois grandes motivos que hoje eu sou uma pessoa que consegue fazer isso. O primeiro é a questão da saúde, que é a questão de que o nosso corpo fala, ele fala sim, e a gente precisa aprender a escutar ele, a entender ele, para que a gente consiga ter uma vida mais saudável. Então eu no início de carreira, eu dormia o quê? Umas 5 horas por dia, e eu lembro que logo depois de graduado eu fui fazer pós, e aí era trabalho de dia, estudar à noite, mais um monte de coisa para fazer. Eu dormia tipo 4, 5 horas por dia. E aí eu era aquela pessoa, né, super mal-humorada pela manhã, assim, nem eu me aguentava pelas manhãs. Além de dormir pouco, o único tempo que eu focava em mim era tipo 1 hora de corrida no final do dia. Eu tinha muito pouco momento de pausa, sabe? De olhar pra mim, de realmente descansar a mente e corpo. E aí, além do mau humor matinal, eu era uma pessoa sempre muito doente. Eu tinha muita dor de garganta, e dor de barriga, e dor de cabeça, infecção disso, infecção daquilo. Quando eu vinha, então, de semanas que eu tinha alguma entrega maior, seja no trabalho, na pós, enfim, e mais coisa para fazer ainda, eu já tinha certeza que a semana seguinte disso ia vir uma amigdalite forte, ia vir uma infecção forte, e aí eu ia ficar mal. E aí, no início, isso era super automático, assim. Até que eu comecei a me entender, me conhecer melhor, olhar mais pra mim e entendi, gente, isso não é normal, isso não é saudável, né? Como eu ficava mal, né? Porque meu corpo chegava uma hora que ele pedia pra eu parar, eu não parava, então ele ia lá e me fazia parar. Eu acabava ficando dias, né? Sem conseguir produzir nada, realmente tendo que cuidar da minha saúde. E aí eu comecei a entender que isso não era ser, né, uma pessoa produtiva. Eu já entendi que eu preciso dormir pelo menos 7 horas, né? Preciso ter pelo menos 7 horas de sono por noite. Tem gente que vai dormir 5 horas por dia e vai acordar super bem, mas eu não sou essa pessoa. Na verdade, eu odeio acordar cedo, mesmo se eu tiver dormido 12 horas. Mas enfim, né? Isso é algo que eu realmente não gosto. Mas eu sei que se eu dormir aí às 7 horas por dia, eu vou acordar pelo menos bem, né? Então, hoje eu consegui entender isso, não ser aquela pessoa super mal-humorada que odeia fazer coisas pela manhã. Aprendi também que eu preciso acordar de manhã e ter um tempo pra mim, ter um tempo aí pra tomar o meu café, pra ir acordando, exatamente porque o meu corpo, fisiologicamente, ele não vai... Acordei. Ele precisa de um tempo. Então hoje eu entendo esse tempo, eu respeito esse tempo. Além da atividade física que eu sempre tive, é super importante para mim. Hoje eu me permito dar mais pausas ao longo do dia. Então às vezes a gente acha que é tudo bem, né, seguir pelo horário do almoço, sem almoçar direito, sem descansar. E tem dias que eu ainda faço isso. E eu percebo que os dias que eu faço isso, eles são mais difíceis para mim. Porque sim, é importante eu dar essa pausa, né, realmente olhar para mim, respirar fundo, ter um momento para esvaziar a mente, né? Consequentemente, descansa aí corpo, descansa a mente. E aí com isso eu percebi que hoje eu sou uma pessoa muito mais saudável, de fato, né? Eu tenho muito menos ites aí, infecções bizarras que vinham do nada. Tenho muito menos dor de cabeça, então eu consigo sentir que fisicamente, né, a minha saúde melhorou, colocando mais pausas, né, olhando mais para mim, olhando mais para o meu corpo, olhando mais para minha mente ao longo do dia
todos os dias. E obviamente aqueles momentos que eu simplesmente esqueço de mim, né? Eu sei que a consequência vai ser aí meu corpo fazendo eu parar de alguma forma, porque o nosso corpo, pessoal, ele precisa de descanso. E o outro segundo grande motivo pelo qual descansar, fazer nada, né, ter momentos de ócio é super importante, é a criatividade. Por muito tempo eu me achei uma pessoa nada criativa e aí eu já fiz cursos sobre isso, já li bastante sobre isso e hoje é muito claro para mim que a criatividade ela está presente em todos nós. A diferença é que às vezes a gente, né, não sabe usá-la ou enfim, não dá tempo para deixá-la florescer e foi muito isso que eu percebi em mim. Se a gente está produzindo o tempo todo, entregando e faz lá a lista de coisas para fazer, feito, próximo, feito, a gente não tem tempo para criar. Porque criar nada mais é do que a gente pegar vários insights, várias ideias que vêm de lugares diferentes e a gente junta isso, né, essas ideias de lugares diferentes e cria algo que essas ideias têm em comum, né, inova, enfim. E inovação, às vezes o pessoal, né, fala muito de criar um novo produto, mas criar, pessoal, é coisa muito simples, é ter uma ideia no trabalho. Criar é muitas vezes pensar numa forma diferente de apresentar um conteúdo ou criar alguma coisa dentro de casa, criar uma comida nova, criar uma forma nova de organizar os móveis para ter um espaço melhor, mais aconchegante, enfim, né? Criatividade, ela tá em muitas coisas do nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E aí eu entendi, então, que eu preciso ter tempo, né, para conseguir criar, porque realmente se a gente tá toda hora fazendo alguma coisa, a gente não consegue ter esse tempo. Então, fazer nada, descansar, é muito importante para a criatividade, para a gente ter ideias, também para refletir sobre a vida, né, para tomar alguma decisão. Se a gente está no automático, a vida simplesmente vai nos levando, mas quando a gente dá pausa, a gente consegue entender melhor situações, a gente consegue entender melhor como a gente está sentindo aquelas situações, a gente consegue tomar decisões com mais certeza da decisão que a gente está tomando, porque realmente a gente está liberando, né, espaço aí no nosso cérebro para a gente absorver, fazer as diferentes conexões com tudo que a gente está sendo alimentado. E hoje eu namoro um designer e eu tenho aprendido bastante coisa com ele nessa questão do fazer nada, né, do ócio. Ele é uma pessoa que muitas vezes ele fica, sei lá, assistindo um vídeo, ou jogando um joguinho, ou vendo alguma coisa que eu penso, mas meu Deus, isso não agrega nada, tipo, isso não tá levando nenhum conteúdo para a vida dele, ou isso, enfim, não é nada que ele possa, não é um curso que ele vai pegar e vai aplicar. Enfim, né, e isso para mim é difícil de entender, porque eu tenho muito essa coisa de, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar vendo um documentário, obviamente eu me permito me jogar e ver, maratonar Netflix de algo que, enfim, né, totalmente aí só para assistir mesmo, mas eu tenho muito essa coisa de buscar realmente, uma informação, alguma coisa que eu vá utilizar, e tudo aquilo que eu entendo que é fútil, assim, para mim é difícil, recentemente eu tenho aprendido a colocar na minha vida. E hoje com ele eu tô aprendendo que muito do que ele assiste, que eu penso que não agrega valor nenhum, é o que faz ele criar. Então é comum ele vir me mostrar uma arte assim dele, lembra o vídeo tal que eu tava assistindo? Então, eu criei essa arte para esse cliente baseado naquilo, e aí eu conectei com aquela outra história, e aí eu fico, isso que é criar, assim. Teve uma arte recente que ele criou, que ele me falou, eu fiz isso baseado nas nossas caminhadas na praia, e teve um dia que a gente estava caminhando, o sol estava se pondo, e aí eu lembrei desse momento, e enfim. E aí você pode até pensar, mas ele é designer, ele está na profissão dele. Mas como eu falei anteriormente, né, criatividade está na vida de todo mundo, e quanto mais a gente souber criar, né, mais fácil a gente consegue sair de alguns problemas, a gente consegue colocar inovação na nossa vida, seja pessoal ou seja profissional. Então, como eu falei, eu tenho aprendido muito isso, tenho colocado isso no meu dia a dia, isso de descansar para respeitar o meu corpo, para ter mais saúde, para ter mais disposição, para ter mais bem-estar e também para ser uma pessoa mais criativa. Então, se tu gostou desse vídeo, curte aí, recomenda, se inscreve no canal e comenta aqui pra mim o que achou desse vídeo, comenta se tu tens mais dicas, né, sobre isso. E se tá precisando colocar em prática, me conta também pra gente ir conversando mais. Beijão, bom te ver aqui.